Hello, people. How are you today? I'm Victor, your English teacher. Okay. Today we are going to start our lesson number 4 and past continuous tense yet. Okay, but we are going to check out, to look the when and while. Okay, the use of these two words, when and while. Muito bem, queridos, vamos iniciar nossa lição de número 4, tá? O passado contínuo. Continua no passado contínuo, por isso que eu peguei justamente aquela mesma figura da lição anterior, e só que aqui eu já mudei o conteúdo, porque a gente vai ver mais detalhes, tá? A gente vai ver essas palavras aqui, deixa eu ver se tem aqui. Tem, tá bem aqui, ó. Tá vendo o while bem aqui? É que a gente vai utilizar, e também... aqui não tem outro, mas a gente vai usar também o when. When e o while, eles são duas palavras que são importantes aqui, porque vão fazer uma relação entre o passado contínuo e o passado simples. Como é que a gente pode usar o passado contínuo e o passado simples? Ou então, como é que a gente pode falar duas ações que estavam ocorrendo no passado? É isso que eu quero mostrar, duas ações simultâneas, tá bom? É isso que vamos ver agora, o uso do when e do while. É muito importante isso aqui, tá? É muito usado na língua inglesa. Então vamos ver aqui. Olha só, quando a gente quer falar, quando nós queremos descrever uma ação, tá? Que digamos assim, que estava acontecendo, uma ação que estava acontecendo normalmente, e de repente ela foi interrompida por outra ação, nós vamos ter que utilizar o when. De uma maneira, né, mais rígida, estrutural. Vamos ver aqui o exemplo. Michael was playing soccer, né? Michael estava jogando futebol with his friends, com os amigos dele. Aqui é a mesma frase que eu peguei na aula anterior, mas olha só. Agora, ó, você vai ter, na verdade, duas orações, tá? Repara, tem essa aqui, ó. Michael was playing soccer with his friends, tá? Michael estava jogando futebol com seus amigos. When, né, a palavra when significa quando, the tempest began. Tempest aqui é uma versão bem clássica, né, de tempestade. Então, the tempest began. A tempestade começou, tá? Então, você vê o seguinte, essa frase aqui, ela está no passado simples. Esta frase aqui está no passado contínuo, ok? Isso aqui é muito importante. Tá? Essa frase aqui está no passado contínuo. Você vê o was playing, mas essa aqui não tem. Não tem was, nem aqui o gerúndio, vamos dizer assim, né? Tem só que o verbo began, é o passado de begin. Tá? Você repara o seguinte, que antes do when, a diferença é que a primeira oração antes do when está no passado contínuo, enquanto que a segunda oração, que seria essa aqui, depois do when, tá? Está no passado simples. Você vê que o when, ele juntou duas ações, né? Na verdade, o Michael estava jogando futebol e isso foi interrompido por quê? Porque a chuva caiu. Então, nesse caso aí, a tempestade começou. Então, pararam, né? Obviamente parou, então pelo menos interviu ali naquela ação, tá bom? Então, é importante você entender, pelo menos da sua descrição que você estava fazendo, ela foi interrompida por uma outra ação. Você acrescentou outra ação nesse momento. Certo? Então, a gente pode utilizar isso aí. Bom, vamos lá. Continuando, uso do when, tá bom? Repetindo, o uso do when. Você vai ter uma oração no passado contínuo e outra oração no passado simples. E aí você utiliza o when, que é o quando. Tá? E o while, como é que você utiliza? O while, ele já é um pouquinho diferente. Tá? E é mais fácil, talvez. Né? Isso é uma dica interessante. Que eu vou passar para vocês, que é o seguinte, repara aqui, ó, você tem Michael was playing soccer, tá? Michael estava jogando futebol. Lembrando que a soccer aqui é o nosso futebol, tá? Só uma curiosidade rápida, eu acho que eu já falei para vocês isso presencialmente, mas o nosso futebol lá nos Estados Unidos, tá? Ele é chamado de soccer. Na Inglaterra, não, ele é chamado de futebol. Né? E nós herdamos esse nome, futebol, é uma transliteração de futebol em inglês, né, que foi criado na Inglaterra, sendo que tem a ver com a junção de duas palavras, né, que é pé e bola, futebol.
né, devido ao esporte você utilizar os pés, né, e uma bola, obviamente. Mas nos Estados Unidos, se você falar futebol, eles vão pensar naquele futebol americano, né, aquele estilo que você pega aquela bola, joga e tal. Aquele tipo, né, de bola assim que é meio... até me esqueci agora o coisa matemático lá, o formato dela. Mas é um negócio bem mais, né, oval. Então, o soccer lá, ele é muito famoso entre as meninas, tanto que ele não que os homens não joguem futebol, eles jogam, mas assim, é um esporte, digamos assim, onde as mulheres se destacam muito mais, tanto que é mais, digamos assim, inclinado para se pensar no futebol como um esporte mais feminino, assim, não que o homem não jogue, não é isso, né? Mas é tipo assim, as mulheres são mais conhecidas por jogarem futebol do que os homens lá. Tá? Lá os homens jogam mais o futebol americano e o basquete, por exemplo. O basquetebol também é muito famoso lá, é um esporte muito apreciado lá. O soccer não é tanto, tá? Não é mesmo, mas é jogado também lá. Muito bem, então aqui, ó, Michael was playing soccer while Jenny was reading a book. Repara o seguinte, esta primeira oração, ela está no passado contínuo. Esta segunda oração também está no passado contínuo. Então você vê que essas ações aqui, essas duas ações, estavam acontecendo simultaneamente, estavam acontecendo ao mesmo tempo. E por isso que o while é traduzido também, tem esse sentido de enquanto. Ele serve para juntar essas duas orações, essas duas ações. Michael estava jogando futebol enquanto Jane estava lendo um livro. Então você vê que são duas ações que estavam acontecendo de maneira simultânea. Tá bom? Isso aqui é importante de se dizer, tá? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Essa é a dica, rapidinho. Lembre, essa é a dica. Se você vê uma oração no passado contínuo, vamos dizer, numa pergunta, né? Complete com when ou while. Se você vê uma oração, uma sentença, uma frase assim, você vê uma oração no passado contínuo e a outra no passado contínuo, você já sabe que você tem que utilizar while. Por quê? Porque o while fala de ações que são simultâneas, tá? Estava acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto que no outro, o Michael estava jogando futebol e de repente veio a chuva, né? Então você vai utilizar quando, né? Michael estava jogando futebol, passado contínuo, quando a chuva começou, passado simples. Essa ação da chuva, vamos dizer assim, interrompe a ação que você estava descrevendo, mas nesse caso aqui não, são duas ações simultâneas, tá bom? Don't forget, tá? Não esqueça, uma dica para entender. Quando usar o when e o while, é notar o tempo verbal das orações. E isso é importante. Outro exemplo aqui, John was reading a book when the telephone rang. Repara, John was, olha o verbo to be no passado, e o gerúndio aqui, reading, estava lendo um livro, quando o telefone tocou. Você vê aqui, rang é o passado de ring, né? O passado de ring. Então aqui, the telephone rang, the telephone rang, tá? Então você vê aqui que você tem uma frase no passado, uma oração no passado contínuo e a outra no passado simples. Ele estava lendo um livro, de repente o telefone toca, ou seja, uma ação, é uma outra ação que interrompeu a descrição que você estava fazendo, tá? Do John, o que ele estava fazendo naquela hora, naquele momento. Isso é importante você saber o uso do when, tá? John was reading a book when the telephone rang, or his phone rang, certo? Mas para isso também é importante que você entenda o uso do passado contínuo e do passado simples. Esse passado simples que nós estamos vendo aqui, né? Essa frase aqui, por exemplo, não tem o to be, né? Não tem esse was. É só mesmo, tá? A ação que aconteceu, tá? O passado simples, sem o to be, tá? Que nós já vimos também. Então é importante você entender bastante essa questão do passado simples e do passado contínuo. O passado contínuo é bem fácil de entender. Passado simples, você, talvez nesse assunto aqui você não tenha tanto domínio, mas se você entender que no passado simples você não vai ter o verbo to be, né, o passado simples usado aqui, você não vai ter o verbo to be, nem vai ter o verbo principal no gerúndio, que é esse aqui, ó, reading, tá, que seria lendo, do verbo to read. Reading seria lendo a book,
John estava lendo um livro quando o telefone tocou. Outro exemplo aqui. Robert was studying math while Jane was listening to music. Tá? Robert estava estudando matemática while Jane was listening to music. Repara, aqui você vai ter o verbo to be, certo? Mais o verbo principal study, com ing, fica no gerúndio, ele estava estudando math. Math seria um diminutivo de mathematics, matemática. While Jane was listening to music. Jane estava lendo, ou Jane estava ouvindo uma música. Listening, não é listening, é listening mesmo, tá? É quase com som de S, né? Só de S, o T praticamente some. Listening. Jane was listening to music, ok? Então você vê que as duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto um estava fazendo uma ação, o outro estava fazendo, tendo outra ação, né? A Jane estava ouvindo música e o Michael estava estudando matemática. Então você vê duas ações ao mesmo tempo. Deu para entender? Eu penso que esse assunto é fácil. O que pode complicar apenas é você não saber o passado simples, que é nesse caso quando a gente utiliza o when, tá? A outra frase aqui está a outra oração está no passado simples, tá? E é importante que você entenda isso, ok? Quando você entende esses dois usos aí, não vai ter problema algum, tá? Você não vai ter problema algum de saber qual é, ok? Bom, gente, era só isso, não esqueça, tá? Esse assunto ele complementa bastante esse assunto que nós estávamos vendo, para que a gente possa também continuar avançando. E um detalhe. Tem um vídeo, né, do Martin Luther King, que é um discurso do Martin Luther King, né? Lembrando que a unidade de vocês trata acerca disso. E Martin Luther King, assim, é um texto da unidade. E Martin Luther King tem esse discurso ele está disponível no YouTube, e eu vou colocar o link para você também assistir, está legendado em português, né? O discurso I Have a Dream, né? Onde você vai ver o discurso que ele faz e tudo mais, e é bem interessante também, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua paciência e continue estudando. Keep going, alright? Thank you, bye bye. E só um detalhe aqui importante, né? Só para frisar, não é na verdade tempest, né? Desculpe, é tempest, ok? É uma palavra muito antiga, né? Mas ainda é utilizada, e aí, como é muito parecida com o português, a gente acaba, às vezes, cometendo um errinho de pronúncia, mas nada grave, não é? Tchau, tchau.